Então vamos lá, sejam bem-vindos a mais um Unicast, o podcast da Única Terapias. Nesse episódio, um convidado super especial para falar de um tema muito legal que eu particularmente não conheço muita coisa, tá bom? Tá com uma camisa igual a minha, logo a Vanessa já apresenta para vocês. E antes eu preciso que vocês se inscrevam no nosso canal, toca aí no sininho para vocês receberem as notificações. Comenta aqui embaixo, faça sua pergunta, tira a sua dúvida e compartilha aí com quem você gosta, pessoas que possam estar interessadas nesse assunto, né? A ideia desses episódios que a gente está gravando é desmistificar um monte de técnicas que a gente tem nessa área, tá bom? Vanessa. Olá, gente! Hoje estamos aqui com o terapeuta holístico Pascoal Fideli. Ele é especializado em muitas técnicas, né? Mesa radiônica, cromoterapia, reiki, mas hoje nós vamos falar aqui sobre a radiestesia e radiônica. E ele está aqui. Muito bem-vindo, que legal que você está aqui hoje com a gente. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer o convite feito pela Vanessa, pelo André, e eu estou à disposição para esclarecer as dúvidas que existirem com relação à radiestesia. A radiestesia não é complexa, mas é muito vasto, é um assunto muito vasto, né? Então dá para a gente explorar bastante durante esse tempo que nós vamos ficar juntos aqui. Uhum. Que legal. É isso aí, as dúvidas aqui são dúvidas minhas, dúvidas do André e dúvidas do pessoal, dos alunos, das pessoas que a gente, né, costuma conversar e a gente traz essas perguntas para cá. Uhum. Né? Então vamos aproveitar aqui que o Fidelis, o Pascoal está aqui e vamos começar do começo. Fala um pouquinho da sua história, como é que você entrou, o Pascoal, nessa área, conta um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá. Então eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional até chegar na área holística, né? Eu trabalhei praticamente toda a minha vida profissional no mundo corporativo. Eu trabalhei em grandes multinacionais, Ford, Pirelli, Volkswagen, Auto Latina, enfim. Passei por várias empresas de grande porte, atuando na área de sistemas de informação dessas empresas. E depois de um determinado período, eu resolvi abrir a minha própria empresa. E eu abri uma empresa de consultoria e fiquei 20 anos prestando consultoria na área de gestão, na área de processos, de negócio, na área de sistemas. Eu fiquei 20 anos nessa área, na área de consultoria. E durante esse período também atuei em várias empresas assim de grande porte, Fiat, Bradesco, enfim, muitas empresas. Então eu fiquei com a empresa de consultoria de 2001 a 2020. Em 2014, uma amiga minha que é acupunturista lá em São Paulo, ela me falou do reiki. Até então eu não tinha tido contato assim com nenhuma terapia holística, né? E eu fiquei curioso, fui pesquisar a respeito, o que é reiki e tal, e decidi fazer o curso de reiki. Aí eu fiz nível 1, nível 2, depois de alguns anos fiz o nível 3, fiz o mestrado e comecei a estudar. Em 2014 foi isso, bem antes da pandemia, né? Aí fiz cromoterapia, fui fazer curso de florais e bar e tal, e você não para, né? Porque essa área sempre tem o que estudar. Né? É só você querer estudar, porque sempre vai ter uma novidade. Radiestesia, cura reconectiva, enfim. Não é nem o caso de ficar citando tudo isso agora. Aí o que aconteceu? Eu estava trabalhando nas duas áreas. Trabalhava na área de consultoria, que era, digamos assim, onde eu tinha a minha receita para pagar minhas despesas. Uhum. E em paralelo eu fazia uns atendimentos, comecei a dar alguns cursos de reiki e tal, mas assim, bem light mesmo nessa área, né? Em 2020 veio a pandemia. Aí meus clientes de consultoria desapareceram, né? E aí eu fui obrigado a ir para a área holística, porque eu falei, bom, e agora? Como é que eu pago minhas contas? Na verdade, nada é por acaso, né? Nada é por acaso, né? E já nessa época eu me lembro que a minha mestra de reiki, lá de São Paulo, ela dizia para mim assim, Pascoal, enquanto você tiver com um pé em cada canoa, você não vai para lugar nenhum. A canoa não vai sair do lugar. Então, uma hora você vai ter que escolher. A escolha foi forçada. Obrigatória, porque na pandemia eu falei, bom, agora não tem jeito, a consultoria eu vou ter que encerrar a empresa. Mesmo assim, eu deixei a empresa mais um ano aberta e em 2021 encerrei, porque aí fica dando despesas, você tem que ficar pagando contador, aquela coisa toda. E aí eu mergulhei de cabeça mesmo nas terapias, né? E durante esse período eu morava em São Paulo, eu estou em Santos, vai fazer 2 anos agora em setembro.
E aí eu resolvi mudar para cá, para ter mais qualidade de vida, uma vida mais tranquila, né? Só eu e minha esposa aqui em Santos, meu filho mora em São Paulo, tem a vida profissional dele lá e tal. Eu já estou meio independente, falei, bom, agora eu vou morar numa cidade mais tranquila, reformei meu apartamento e vim morar aqui em Santos, né? Então hoje eu trabalho só com as terapias. A maioria dos meus atendimentos são online, porque em São Paulo eu atendia muita gente, né, lá em São Paulo, e atendia de forma presencial. E aí, quando eu vim para Santos, ainda durante algum período eu ainda ia para São Paulo, com uma certa periodicidade, para atender essas pessoas de forma presencial. Até que aos poucos eu fui trazendo eles para o online. Então hoje todos estão no online e a maioria dos meus atendimentos são no horário noturno, porque eles preferem, porque estão em casa, a pessoa já está em descanso e tal. Então a minha jornada na área terapêutica aconteceu dessa forma, né? Não foi uma coisa, digamos assim, planejada. Se eu pudesse, eu teria feito diferente, né? Eu teria ficado mais um tempo na consultoria, talvez me capitalizado um pouco mais, para depois, aos poucos, ir migrando para a área terapêutica, né? Eu recomendo que quem quer fazer uma migração dessa, uma migração de carreira dela, faça de uma maneira mais lenta, mais planejada. No meu caso, eu não tive escolha, porque a pandemia simplesmente me encostou na parede. Falou, bom, agora ou você vai para essa área ou então você não vai pagar suas contas, né? Então, foi assim que aconteceu. Foi uma transição de carreira forçada. Foi uma transição de carreira Mas ainda bem que você forçada. estava preparado para isso, né? Porque se não tivesse se preparado antes, fazendo todos esses cursos, você só ia ter a consultoria. Fazendo os cursos, já atendendo, já com clientes, né? Já comecei a dar curso de Reiki, porque assim que eu me formei mestre, eu já comecei a dar meus cursos de Reiki presenciais, lá em São Paulo, né? E aí, quando veio a pandemia, comecei a dar curso online também de Reiki. Na verdade, você já foi preparado, né? Aos já, pouquinhos, né? já fui preparado. Eu acho que nada acontece por acaso, né? Eu acho que a gente tem realmente uma proteção divina, digamos assim, né? E o caminho para mim não foi fácil, porque é aquilo que eu falei, não foi uma coisa planejada, feita com planejamento de uma forma lenta, como eu gostaria de ter feito. Mas, por outro lado, veja só, se não tivesse acontecido dessa forma, será que eu estaria hoje na área terapêutica ou continuaria com um pé em cada canoa? Exatamente, não tinha queimado a ponte, né? Quer dizer, ficava com a consultoria e ficava com a área terapêutica. Não, então tudo bem, aconteceu o que tinha que acontecer. E eu adoro essa área, né? Eu estou sempre estudando, não paro de estudar, estou sempre fazendo cursos novos, né? Recentemente fiz curso de tarô, já fiz curso de Theta Healing também esse ano, enfim. Então é uma área que, para quem quer estudar, não tem limite, né? Lá na Única a gente tem muitos alunos que iniciam os cursos lá, que esse é o maior objetivo deles, é a transição de carreira, né? Às vezes uma insatisfação, ou porque não gosta da área, ou até mesmo financeira, né? Uma insatisfação financeira no trabalho que ele se encontra. Então é muito legal ouvir, né, as histórias, né, das pessoas quando é assim, dessa forma de transição de carreira. E a gente só escuta coisas boas, que quem entra nessa área, aí não quer sair mais. Entra e consegue fazer a troca, né? Porque às vezes a pessoa fica com medo, né, de largar o garantido pelo duvidoso, o certo né? Pelo duvidoso. O certo pelo duvidoso. E eu até falo no lado do empreendedorismo, né, que eu vejo um terapeuta como um empreendedor, né? Um profissional, um autônomo, mas ele é uma empresa, né? Normalmente as pessoas, elas empreendem, eu acho, 2 motivos, né? Um por oportunidade e um por necessidade, né? Oportunidade é o cara que tem uma visão, é um visionário, quer montar um negócio, enfim. Então ele vê uma oportunidade de ganho ali. E a outra é necessidade. Fui mandado embora, preciso trabalhar. Né? Então ele tem que entrar de cabeça. E às vezes a pessoa fica nessa transição, caso, né? A como nesse pandemia. caso. A pessoa com medo da transição fica nessa. Eu faço isso, não faço. Vou ficar. Aí fica no meio do caminho. E aí apareceu um empurrão. Vai. Sim. Tchau, eu acho tem assim, que ir agora. No meu caso, acho que eu vivi as 2 situações. Porque assim, quando eu abri a empresa de consultoria, eu estava empregado. Então eu poderia ter continuado empregado. Né? Eu poderia simplesmente ter ficado lá e talvez fosse até hoje ainda empregado daquela empresa, enfim, não sei. Mas aí eu falei, não, vou empreender. Né? Porque eu me sentia capaz na época, né? Eu já tinha estudado muito, fiz 4 pós-graduação, né? Eu tenho 4 especializações. Eu falei, não, está na hora de eu ter o meu negócio. Deixar de ser empregado, né? Então aí eu arrisquei, eu abri a empresa de consultoria e eu tinha que dar certo. Sim. Não tinha outra saída, né? Porque até então não tinha aparecido terapias para mim, né?
E eu fiquei 20 anos prestando consultoria, né? Então foi uma carreira de sucesso dentro da área de consultoria, que, de novo, se não tivesse vindo a pandemia, talvez eu estivesse nela até hoje. Mas você Mas tá aí, feliz. estou feliz, É o que sem importa. dúvida. É o que E você muito partiu feliz. mais para a área das vibracionais, né? Das terapias Sim, vibracionais, né? as terapias energéticas e vibracionais. Praticamente todas as terapias que eu trabalho, elas mexem com a energia. Da pessoa, ou mesmo de um ambiente, enfim. Então eu parti realmente para isso, né? Em determinado momento eu até pensei lá atrás, bem lá para trás, em fazer um curso, sei lá, de acupuntura. A minha esposa é acupunturista, né? Trabalha aqui em Santos também. Também mexe com energia. Também mexe com energia. Não né? deixa de ser. Massagem também mexe E com ela, energia, né? massagem. Eu também fiz curso de massagem. Bem no início, quando eu entrei nessa área holística, em 2014, lá em São Paulo, eu fiz 3 cursos no Senac na área de massagem. Massagem, o Quick Massage, aquela da cadeira, né? Massagem relaxante, fiz uma relaxante energética e massagem com óleos. Mas eu não me identifiquei com massagem. E aí eu falei, não é minha praia isso aqui. Aí veio o Reiki. Aí no Reiki eu me encontrei, eu sou apaixonado pelo Reiki, né? Eu adoro o Reiki, nossa, eu sou realmente apaixonado. Eu me aplico o Reiki toda noite, né? Sem falhar um dia, né? Eu adoro, faz muito bem para mim. Talvez seja essa a razão até da minha saúde. Eu tenho 65 anos, eu não tenho nenhum problema de saúde. Né? Então, eu acho que talvez o Reiki até nisso também me ajuda, me fortalece. Essa entendeu? manutenção, né? Que é para manutenção, né? Sim, maravilha. E aí hoje nós estamos aqui falando de um assunto que eu sei que também você adora, você gosta muito. Bastante. O Pascoal, ele também ministra curso, né, lá na Única, e esse é um curso que quando ele ministra lá, quando acontece, os alunos adoram, né, os alunos, ele dá o contato, continua aquela amizade, né, para trocar ideias, experiências, dúvidas, né, e enfim, só coisas boas, né, os alunos, só feedbacks bons sobre o curso do Pascoal, da radiestesia. E vamos falar então mais sobre esse assunto hoje. O que é a radiestesia? Então, ao contrário do que muita gente pensa, a radiestesia não é magia e não é misticismo. A radiestesia é uma ciência comprovada, né? E nem religião, né? E também nem religião, né? Não tem vínculo com nenhuma religião, né? Então, principalmente isso. Então, ela é uma ciência que existe há muitos anos, né? Em algumas literaturas sobre radiestesia, fala-se que os egípcios já utilizavam a radiestesia há mais de 5.000 anos atrás. Uau! Né? E eu acredito que isso seja verdade porque, assim, o primeiro instrumento radiestésico que foi localizado, que até hoje é o mais utilizado, que é o pêndulo, né? Ele foi encontrado na tumba de um faraó. No início do século passado, numa expedição lá no Egito, eles encontraram lá um pêndulo lá dentro dessa tumba. Então, por isso que acredita-se que os próprios egípcios já utilizavam a radiestesia para alguma coisa que não se sabe o que era. Possivelmente para a medição de energia, enfim, porque se presta verdadeiramente para isso, né? Então, ela é uma ciência muito antiga, né? E as pessoas confundem, né? Acham que isso é misticismo, que é magia. Não é. A radiestesia, assim como a radiônica, que a gente vai falar um pouquinho também sobre a radiônica, ambas são ciências comprovadas, tá? Então eu faço questão de deixar isso bem claro, que a gente não está falando de misticismo aqui. E é isso. Tá. E aí, quais são os instrumentos da radiestesia? Então, o mais utilizado, Vanessa, que quase todo terapeuta tem, né? É um pêndulo, né? Pêndulo, né? Então, o pêndulo, ele é um instrumento que acho que todo radiestesista, todo terapeuta, independente de ser radiestesista ou não, ele tem. Em algum momento ganhou um pêndulo, comprou um pêndulo por curiosidade, enfim. E quando a gente fala de pêndulo, né, você tem assim uma infinidade também de modelos de pêndulos. Né? Eu ia te perguntar isso. É, Tem você de cristal, né, de madeira. Você tem pêndulos de diversos materiais, né? Você tem pêndulo de madeira, você tem pêndulo de cristal, tem pêndulo de pedra, de metal, sabe? Tem vários, né? O que eu gosto de trabalhar, que eu acho que é o mais assertivo para se fazer um trabalho de radiestesia, é o pêndulo de madeira, que inclusive é o pêndulo que a gente dá para os nossos alunos lá na Única, né? Quando ele faz a inscrição para fazer o curso, ele ganha um pêndulo de madeira,
E esse pêndulo que ele ganha, que a gente chama de pêndulo egípcio, é exatamente uma cópia desse pêndulo que foi encontrado na tumba lá no início do século passado, entendeu? Ele é exatamente uma cópia, né? Inclusive, em termos de peso, esse pêndulo que a gente fornece para os alunos, ele tem chumbo lá dentro, né? Ele tem um lastro de chumbo. Para que existe aquele lastro de chumbo dentro do pêndulo? Para fazer com que ele tenha um peso aproximado àquele pêndulo que foi encontrado lá com os egípcios. Que eles consideram que aquele é o formato e o peso ideal, que é um pêndulo de 22 gramas. Tá? Então, no máximo, ele poderia ter 25 gramas, dependendo da madeira que se utiliza e tal. Né? Mas o ideal é que seja um pêndulo até 22 gramas, por isso que se usa o pêndulo de madeira. Mas o chumbo no pêndulo é para dar o peso só? Só para dar o peso. Só para dar o peso. Só para isso. Inclusive, ele não interfere. Se você estiver fazendo uma medição com um pêndulo com laço de chumbo, o chumbo não interfere naquela medição que você está fazendo. É só para medição mesmo, né? É só para que ele tenha o peso adequado para esse modelo de pêndulo, que é o pêndulo que a gente chama egípcio, né? Que é igual àquele que foi encontrado lá na tumba do faraó. Entendi. Então é só para... Agora, você tem pêndulos de cristal, você tem pêndulos de pedra, né? Esses pêndulos de cristal, eles são muito bonitos. Eu tenho vários, inclusive, lá na minha coleção, né? Mas assim, eles não servem muito para uso profissional, porque ele fica muito impregnado de energia. O pêndulo de madeira, se você eu faço uma medição no André, por exemplo, aí eu termino e vou fazer uma em você, para eu limpar, basta eu limpar com um pano preto. Uma toalhinha dessas de lavabo, que se usa em lavabo, pequenininha, eu tenho uma que eu carrego comigo. Inclusive, quando eu dou o curso lá na Única, eu mostro para os alunos também. Eu sempre estou limpando o pêndulo, porque a gente faz aquelas trocas, tal, aquela parte prática, né? Sim. Então, eu empresto o meu paninho para que eles possam fazer a limpeza do pêndulo. Então, você limpando com o pêndulo com o pano preto, você tira toda a energia. Você descarrega a energia que está no pêndulo, você descarrega no pano. E aí basta que você, sei lá, uma vez por semana você lave aquele pano, não precisa fazer mais nada. O pêndulo de cristal, ele tem uma capacidade muito grande de absorção de energia. Então exige que você lave, é uma pedra, é um cristal, exige que você lave o pêndulo periodicamente. Então, ou seja, se você for utilizar um pêndulo de cristal profissionalmente, eu meço o André com o pêndulo. Quando eu for medir você, eu tenho que lavar o pêndulo. Nem sempre isso é possível. Certo, né? Então, por isso que o aconselhável é você usar um pêndulo de madeira, porque aí com um paninho preto você limpa e pronto. Aí você pode atender o outro cliente sem precisar fazer mais nada. O pêndulo de cristal, eu achei que ele usasse mais no baguá, lá no Feng Shui. Não tem a ver? Não tem a ver. Não tem nada a ver. O pêndulo de cristal, ele é assim, ele é muito bonito, mas ele não é prático. Primeiro porque ele tem aquela cordinha, né, que no pêndulo de madeira é uma cordinha de algodão, né? No pêndulo de cristal não é corda, aquilo é uma corrente metálica. Né? A própria corrente já interfere numa medição, pelo fato dela ser uma corrente metálica. Então não é o aconselhável. Não é aconselhável. O ideal é você usar o de madeira. Eu gosto eu vejo muito egípcio. pêndulo de cristal, por exemplo, embaixo de vigas, assim. Mas aí não é um trabalho falam para de quebrar pêndulo, alguma. né? Aí não é um trabalho de pêndulo, é isso, mas é um pêndulo, né? Aí é um trabalho mais de Feng Shui. É um pêndulo. O pessoal costuma colocar uma bolinha de cristal que você pendura, por exemplo, no batente de uma porta. Né? Essa bolinha de cristal, você usa no Feng Shui, eu tenho curso de Feng Shui também. Essa bolinha você usa num batente de porta, por exemplo, onde passa muita gente, porque ela tem a capacidade justamente de quê? De armazenar energia. O cristal tem essa capacidade, armazena energia. Tá? Então, toda pessoa que entra no ambiente, exatamente, a energia fica armazenada naquela bolinha lá. Só que, periodicamente, você tem que fazer o quê com aquilo? Ou você troca, ou você tem que tirar para lavar. Porque é um cristal. Porque é um cristal. Tem que ter esse cuidado. Porque tem essa capacidade justamente de absorção de energia. Então, basicamente, o material de uso da radiestesia é o pêndulo. Você tem outros instrumentos, né? Respondendo a pergunta, né, que você me fez, os instrumentos, né? Foi você? Não, foi a Vanessa. Então, o pêndulo, ele é o mais utilizado. Agora, tem um outro instrumento que é o aurameter, né? Que em português é o aurímetro. Para que serve? Para você medir a aura da pessoa. E o que é a aura?
A aura é uma energia que a gente tem ao redor do nosso corpo físico, né? Que tem várias denominações. Por exemplo, os espíritas chamam de... como é que eles falam? Poxa, esqueci agora. Não é energia vital. Tem um outro nome que eles dão, né? Mas é a aura que contorna o corpo físico nosso. Então, existe um aparelho específico para você fazer essa medição, que aí é o aurameter ou o aurímetro, né? Também é muito utilizado. Inclusive, quando eu dou o curso, eu levo o meu aurameter e a gente faz na parte prática, a gente faz a prática utilizando o aparelho, né? Esse instrumento, para que os alunos possam trocar entre eles e fazer a medição da aura, né? É um outro aparelho muito utilizado. Aí você tem o dual rod. O dual rod, elas são duas varetas de metal que elas formam um L. Você já viu isso? O dual rod, para que serve basicamente? Para você fazer medição de energia em ambientes grandes. Né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas as paredes, elas têm memória. Sim. Né? A parede, ela tem uma memória. Então, o que acontece? Dentro de um ambiente onde circula muita gente, como no caso de uma escola, no caso de um hospital, enfim, numa empresa, de uma maneira geral, né? Você tem uma circulação muito grande de pessoas, o ideal é que, periodicamente, você faça uma limpeza no ambiente. Né? Então, você vai naquele ambiente, aí existem técnicas específicas, especiais, para você limpar a energia que fica impregnada nas paredes desses ambientes, né? Usa-se geralmente incenso com ervas, enfim. Aí existe uma técnica, eu fiz curso desse, inclusive. Então, mas aí, na verdade, isso não faz parte da radiestesia. A radiestesia o que é a radiestesia? É para medir o ambiente, exatamente. A energia do ambiente. Então você vai usar o dual rod, né, para entrar naquele ambiente, e com o dual rod você vai medir a energia de uma sala, por exemplo, tá? Aí depois você vai escolher que técnica que você vai usar para fazer a limpeza. Certo. A mesma coisa com a pessoa, viu? Que a energia a mesma não coisa legal, com a pessoa. Tá com uma vibração muito baixa, então vamos fazer alguma terapia para estar trabalhando essa energia dela, essa parte vibracional. E um outro instrumento que já não é tão utilizado como era antigamente, mas ainda existe, é a chamada forquilha. A forquilha, ela é no formato de Y, assim, é um instrumento no formato de Y, que se usa basicamente para localização de água e minério, principalmente localização de água, né? Poços artesianos e tal, né? Aqui na cidade é muito difícil alguém que vai usar isso daí, né? A forquilha. Então, assim, para uso profissional, você tendo esses três instrumentos, né? O pêndulo, o aurameter e o dual rod, é o suficiente para você conseguir trabalhar e aí você medir a energia de pessoas, de animais, de objetos, de ambientes, né? De uma sala, de uma empresa, enfim. Então, o pêndulo em si, ele é para medir a energia. Para medir a energia. Não é para curar. Não. Ele é um instrumento que você vai utilizar para você medir a energia de uma pessoa. Então, desculpa minhas perguntas, eu não entendo nada de radiestesia. A radiestesia, ela serve para quê, então? Uma pessoa... Quem que busca um radiestesista? Ou por que o terapeuta, o profissional, indica a radiestesia para aquela pessoa? Bom, é assim. Nós somos energia. Nós não somos essa matéria que a gente, né? Nós não somos esse corpo físico. Sim. Isso acho que está muito claro para nós. Nós somos um corpo energético. A gente utiliza essa matéria porque a gente precisa se manifestar nesse mundo 3D que a gente vive. Mas nós não somos isso daqui. Sim. Né? Então, se nós somos energia, é necessário que periodicamente a gente meça essa energia para saber como que a gente está. Por quê que precisa medir a energia? Porque todas as doenças advêm de problemas energéticos. Então, se a pessoa tem uma deficiência energética em algum órgão ou em algum sistema de saúde, quando eu falo sistema de saúde, pode ser um sistema digestivo, exatamente. Então, se a pessoa tem alguma deficiência em algum sistema ou algum órgão, pode gerar uma doença no corpo físico dela, naquele órgão, exatamente, cristaliza em algum momento ali, em algum órgão, tá? Então, a radiestesia, para que ela serve? Justamente para você fazer uma avaliação energética de uma pessoa, tá?
ou até de um animalzinho mesmo, ou de um objeto, ou de um ambiente, para saber qual que é a condição energética daquilo ali. E a partir do momento em que você identificou que tem alguma anomalia, que tem algum problema energético numa pessoa, aí você vai decidir o que você vai fazer. Entendi. Porque aí você tem formas de tratar. Uma das formas de tratar, por exemplo, a questão energética de uma pessoa é através dos florais. Ah, bacana, entendi. Você pode dar um floral de Bach, você pode dar um floral de São Germain, enfim. Porque o floral, na verdade, ele é o quê? Ele não é remédio. Sim. O floral, ele trata o quê? A energia da pessoa. Ele vai trabalhar a energia da pessoa. É pura energia também. É pura energia, exatamente. Então, vem da energia das flores, né? Então, desculpa te cortar, Imagine. muito legal. A radiestesia, ela serve como um instrumento para o terapeuta potencializar o tratamento ali, né? Ter a certeza. Que legal. Eu achava que a radiestesia já fosse algum tratamento, que se você vai lá, faz... Não. Então você descobre o que está errado e aplica alguma técnica. Quando eu recebo uma pessoa para um atendimento, a primeira coisa que eu faço é medir a energia da pessoa. Então, como é que eu meço essa energia dela? Usando basicamente dois desses 3 instrumentos que eu falei, né? Eu meço a aura dela, né? Porque quando você mede a aura da pessoa, dependendo da reação do instrumento, ali já pode identificar que existe alguma parte do corpo dela que já esteja com alguma deficiência energética. Vamos supor, você está contornando o corpo físico dela, a aura dela. Aí chega nessa região aqui, o aparelho se manifesta dizendo, opa, tem alguma deficiência aqui. Se tem alguma deficiência aqui, pode ser algum problema estomacal. Todo mundo tem que fazer esse curso. Todo terapeuta tem que ter esse curso. Isso que eu ia falar. Eu estava esperando ele terminar de falar. Massagista tem que ter isso. Na verdade... Porque aí imagina você medir antes e depois. Mas é bem isso. Na verdade, né, Pascoal? Eu acho que é assim. É tanto você começar pela radiestesia, você vai querer depois fazer um curso, se formar, uma formação para cuidar depois do que você viu ali que a pessoa precisa. Já vi que precisa. Então agora eu tenho que fazer algo para eu saber cuidar. Como cuidar, como tratar aquilo. Como tratar. E o contrário é a mesma coisa. Então, por exemplo, vai um terapeuta floral, a pessoa vai começar a falar, eu tenho isso, eu estou sentindo aquilo. Aí depois você vai querer usar esses instrumentos. Você ouve ela, vamos medir? E aí, então, ou seja, é muito legal trabalhar em conjunto, realmente. Tanto um terapeuta que já é da área, já trabalha com isso, né? Aí usar agora os instrumentos da radiestesia para ter mais certeza de onde... Né? E a resposta no final, se você mede depois, né? Porque, só complementando o que eu estava falando, eu faço essa primeira medição da aura da pessoa. Tá? Dependendo da reação do instrumento, eu já sei que tem um problema em algum sistema ou algum órgão do corpo dela. Aí eu peço para ela deitar na maca, e aí eu faço com o pêndulo, eu meço a energia de cada chakra, dos 7 chakras principais, do básico até o coronário. Tá? Dependendo da reação do pêndulo, né, e aí eu posso dizer assim, por experiência, né, nós temos 7 chakras. Temos o básico, o sexual, o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário, certo? O cardíaco, que é exatamente o que está no centro do peito aqui, ele é aquilo que eu chamo da válvula de passagem, né? O que significa isso? A energia, ela está no chakra básico e ela sobe em direção ao chakra coronário. Ela fica circulando pelos 7 chakras e faz com que o corpo tenha vitalidade, que o corpo tenha energia e que os chakras estejam harmonizados, ok? Perfeito. Se eu tiver uma obstrução no chakra cardíaco, e aí sem medo de errar, eu digo para você que 90% das pessoas que deitam na minha maca tem problema, porque são problemas emocionais, que advêm de problemas de relacionamento, que advêm de mágoas, angústias, enfim, por aí vai. Reflete aonde? No cardíaco. Então fecha aqui. Você vem subindo com o pêndulo, ele está girando, quando chega aqui, nada. Daqui para cima, a pessoa não tem energia nenhuma, porque a energia não passa daqui. Então ela fica com toda a energia concentrada nos 3 chakras inferiores. Tá? O que isso provoca? Doenças. Pode provocar, não é que provoca, mas pode provocar doenças. Aí sobrecarrega, por exemplo, a região do estômago, a pessoa começa a ter dor de estômago, começa a ter problema de intestino, não sei o quê. Mais para baixo, na parte aqui sexual, as mulheres começam mioma de útero, e o homem problema de próstata, e por aí vai. Né? O que é o ideal? O ideal é que todos os chakras estejam devidamente equilibrados, né?
energizados para que a energia possa fluir entre os 7. Porque aí você vai ter uma condição plena de saúde para a pessoa. Você não vai estar nem sobrecarregando os de baixo, nem os de cima. Então, o que acontece quando a pessoa está com a energia toda para baixo é que ela está muito aterrada. Daqui para cima, que conecta a gente com a espiritualidade, é zero. A pessoa está sem conexão nenhuma. E aí a gente faz um trabalho, né? E eu uso muito a minha intuição nessa hora, porque as ferramentas que eu conheço, eu poderia usar qualquer uma delas, mas aí eu paro e falo, bom, o que a minha intuição está dizendo? O que eu devo usar para essa pessoa? Vou usar reiki, vou usar uma sessão de cura reconectiva, vou usar cromoterapia, vou colocar uns cristais. Ou vou usar tudo isso, Ou vou usar né? tudo isso. Não, volta naquilo que a gente fala em todo o podcast, vou ser repetitivo de novo. A importância do profissional. Tem como não falar disso, né? Não, e vai ser pedido para você, né? O mercado, teus clientes vão pedir, porque você vai sentir necessidade de dominar mais de uma técnica. Finaliza a frase. O que é? O que você ia falar que você vai repetir de novo? A importância de ter várias técnicas, de ter do profissional dominar várias formas de tratamento. Com certeza. Né? Olha, isso daí eu porque a radiestesia, eu achei que fosse uma técnica, mas assim, é uma técnica, mas não para tratar. Você achou, é uma né? técnica, é uma técnica de descobrimento. E aí você descobre onde está o problema. Identificação. Identifica o problema, aí vem com outra técnica e aí aplica para tratar, para curar. Então aí, como complemento, vem a radiônica, né? Que o pessoal também não entende muito bem o que é a radiônica, mistura a radiestesia com radiônica, pensa que é a mesma coisa quando não é. Radiestesia é uma coisa, a radiônica é outra. Radiestesia eu uso exatamente para isso que você falou, André. Eu vou medir a energia para ver qual é a situação energética daquela pessoa, ou daquele animal, ou daquele ambiente, enfim. Aí, ok, eu identifiquei que tem um problema energético ali. Aí vem a radiônica. Então, a radiônica, dentro da radiônica você tem várias técnicas. E para que serve a radiônica? Para restabelecer o equilíbrio energético da pessoa. É para isso que serve. Então, aí você tem várias técnicas que você pode utilizar. Aí você pode trazer energia, por exemplo, da pessoa para uma mesa radiônica, digamos que a pessoa está à distância. E o meu caso, por exemplo, que eu tenho clientes lá em São Paulo, eu não consigo estar atendendo lá. Então, o que eu faço? Quando eu tenho necessidade, eu trago a energia da pessoa para a mesa radiônica, né? E aí eu trabalho na mesa radiônica para restabelecer a energia daquela pessoa, que por algum motivo eu identifiquei que tem algum problema energético ali, tá? Então, isso é perfeitamente possível de se fazer. Uma outra forma de você fazer radiônica é você enviar reiki à distância para uma pessoa também. Você está fazendo radiônica. Porque o reiki faz o quê? O reiki restabelece também a energia da pessoa. Então, também é radiônica. E esse atendimento online é o quê? É uma chamada de vídeo? Uma chamada de vídeo. Você está conversando ali com a pessoa. E, então, Mas na hora do gráfico você não precisa estar online. Eu só faço uma primeira chamada para assim, entender qual que é a situação da pessoa, né? Mas então a radiestesia não funciona online. O atendimento online seria o do tratamento ali já. Não, a radiestesia funciona online sim. Você consegue fazer um atendimento radiestésico? Eu consigo fazer eu trago a energia da pessoa para o local onde eu estou. E eu consigo fazer uma medição energética, né, da pessoa, e ali eu identifico onde é que tem os problemas. Né? E como que eu faço isso? É muito simples, basta que eu tenha uma fotografia da pessoa, se eu não tiver uma foto, eu tenho o nome completo dela, a data de nascimento dela. Se eu tiver uma foto, melhor, né? Mas se eu não tiver, é o nome completo, data de nascimento. Eu trago a energia dela para essa mesa radiônica que eu trabalho, faço uma medição dos sistemas de saúde dela, dos órgãos e tal, identifico que tem alguma anomalia ali. Nessa própria mesa eu já posso trabalhar para restabelecer a energia dela. Ou se a minha intuição de repente mandar, eu vou fazer uma sessão de reiki à distância para ela. Ou eu vou dizer para ela, você precisa de uma coisa mais radical, vamos fazer uma sessão de cura reconectiva, por exemplo? Vamos fazer. Então, aí eu faço uma sessão de cura reconectiva, por aí vai. Então, ou se você não tem alguma terapia ali que você acha que ela precisa, é quando o terapeuta vai indicar que ela procure um profissional, né? Com certeza. Ele acha que o melhor tratamento para você, que eu vejo aqui no momento, seria tal.
e aí é quando Ou até como um né? complemento do que já foi feito. De repente eu identifico, por exemplo, que o ideal para aquela pessoa, para aquela situação é fazer uma acupuntura, por exemplo. Eu posso passar para minha esposa, ela faz o trabalho, mas aí a acupuntura você tem que fazer um trabalho presencial. Aí tem que ser presencial. Não tem como Sim. Não dá para fazer espetar acupuntura a à câmera, distância, né? Não tem como, né? Eu me lembrei agora de uma situação. O meu pai, ele fez reiki, né? Ele era reikiano, aí ele virou mestre também em reiki. E aí, quando ele foi fazer, depois ele se formou em radiestesia, aí eu me lembro que aí ele tinha as duas, né? Reiki e radiestesia, então era muito engraçado. Eu vou aplicar reiki em você. Vem cá primeiro, antes de eu aplicar. Aí ele ia lá com o aurímetro, né? Ia medir todos os nossos chakras, né? Tudo. Tá. E aí tinha uns que estavam, né, ali grudado no corpo, a aura. Aí tá. Aí aplicava o reiki em seguida. Vamos medir agora novamente? Nossa, lindo. Eu achei, por isso que eu falei, eu achei lindo, fantástico maravilhoso. isso. Pro terapeuta, né? Maravilhoso. Ele ter essa ferramenta para ele usar, até pro paciente dele ver. Pro paciente né? ver, Caramba. identificar. Porque às vezes a pessoa vai, tá bem, tchau, mas ela não tem noção, né? Não, e é incrível, né? Que nem o aurímetro, nossa. Pena que você não trouxe, né? Mas o aurímetro, né, Pascoal? Nossa, o negócio faz assim, ele é a gente tá preciso. segurando ele aqui, mas ele vai, vira né? Então, esse eu já vi ele funcionando, preciso. assim, o aurímetro. O aurímetro é assim, o aurímetro ele tem um cabo de madeira, né? Eu acho que até tem foto aqui, deixa eu ver se dá para mostrar aqui para o pessoal, peraí. Mas é bem isso mesmo, você vai ter ali a resposta, né? O antes e o depois. Exatamente. Esse aqui é o aurímetro. Com os instrumentos aqui, mostrando. Esse aqui, ó, tá vendo? Então ele tem um cabo de madeira, tem uma mola, e aqui tem uma haste com uma agulha. Você dá para ver? Tá pegando aí na câmera, Felipe? Vê se dá para ver aí, Felipe. É só para a pessoa ter uma ideia. É esse aqui, ó, tá? E o de baixo seria o pro ambiente. O de baixo é o dual rod. Já aprendi. Que tá vendo? Já aprendeu. Que esse aqui é o que a gente utiliza para fazer medição de ambiente. E a mesma... E esse aqui qual é? Vamos ver se você sabe. Esse é aquele Y, É a forquilha. É a forquilha. Eu já vi isso aí, sabe onde? Em desenho animado. Esse então, esse aqui é a forquilha. Já viu isso daí? Tu lembra? Não sei se era do Pica-Pau que eles andavam com isso aí, achava não sei o que na terra. Então, o aurímetro é assim, é muito sensível esse aparelho. Então, quando você está contornando o corpo da pessoa, né? Se a agulha encosta no corpo, é porque naquele ponto que ela encostou tem alguma deficiência energética. Porque a energia tá para dentro, né? Se ela abrir, se ela ficar mais distante do corpo, é porque a aura da pessoa está legal, tá ok. Porque a aura ela tem que ficar mais larga, né? Tem que ficar distante do corpo, né? E vira e mexe o que acontece é isso. Aí você está medindo lá, de repente a agulha vem, pumba, toca em alguma região do corpo. Você sabe que ali tem alguma deficiência. E é bem o que você falou, uma sessão de reiki já restabelece. Mas não é suficiente. Né? Quer dizer, vai restabelecer naquele momento. Mas o que está provocando? Não, porque a pessoa... quando isso tem que ser investigado. Né? Quando ela está num problema desse, não aconteceu da noite pro dia. Né? Lógico. Isso aí vem acontecendo. Você vai fazer uma né? sessão de 20 minutos, vai resolver? Não, né? Tem que vir num tratamento. Então tem que ser investigado. Por isso que o que você falou, eu concordo plenamente. O terapeuta, ele tem que conhecer várias técnicas. Porque na hora ele vai saber o que utilizar, ele vai ter os recursos e saber o que utilizar para aquele determinado cliente que apareceu ali. Não, mas essa daí eu achei fantástica. Porque é para tudo, né? Faz parte de uma anamnese isso. Você faz ali o diagnóstico, uma conversa. O legal é que é o antes e o depois. O antes e o depois. Então, nossa, achei muito legal. Vamos supor, a pessoa sai daqui, eu como terapeuta floral, a gente faz essa medição, aí prepara o floral para ela toma esse floral, aí faz uso do floral durante um mês. Voltou na segunda sessão, vamos medir novamente? Né? Vai estar totalmente diferente. Não, porque no começo eu te fiz a pergunta, quem busca um radiestesista, né? Para que eu não sabia que tinha tudo isso. Mas a pessoa não vem buscar um radiestesista, ou vem, eu quero marcar uma consulta de radiestesia. Na verdade, ele está com um problema que ele quer tratar aquele problema, né? Agora tem, principalmente por causa das mesas radiônicas. Porque a mesa radiônica, como ela se popularizou muito, né? Então hoje todo mundo quase já pelo menos ouviu falar, pode não saber com detalhes o que é e para que serve, mas já ouviu falar. Então a mesa radiônica acabou impulsionando isso. Então a pessoa já sabe que tem o pêndulo, que o pêndulo serve para medir energia, o aurímetro serve para isso. Então, por exemplo, eu estou dando aula lá na Única e eu vejo que os alunos, a maioria deles, pelo menos, já sabe
o que é o Aurameter, né? Inclusive teve uma aluna, esse curso que eu dei agora no final de semana, teve uma aluna que já trouxe um Aurameter. Olha, tá vendo, eu tenho aqui. Já Então, conhece, algumas já trazem o pêndulo. Olha, eu também tenho o pêndulo, tenho o pêndulo de cristal e tal. Então, o pessoal já está tendo contato já com isso, né? Sim. E o que é bom. Agora, o radiestesista, ele pode ser contratado por uma empresa também, para fazer aquilo que eu te falei, para fazer uma limpeza de ambiente. Então, mas aí o que eu estou querendo dizer é assim, profissionalmente você não vai lá só para medir, a energia está baixa, tchau, vou embora. Não, você vai lá e vai resolver o problema, sim, né? Você tem que resolver. Você não vai o só problema. com a radiestesia, é isso que eu estava querendo dizer. Por isso né? que Ele você não tem que busca conhecer... só por buscar, né? É o caso, Pelo por menos exemplo... uma terapia a mais, né? Uma alguma técnica coisa mais Pelo menos mais uma. para ser a sua ferramenta de curar De aquele curar, problema. exatamente. Pelo menos se a pessoa, vamos supor, for reikiano, né, e for radiestesista, Sim. ok. Então, identifica que tem um problema energético e repõe com o reiki. É uma ferramenta de Perfeito. apoio, né? É. De Mas precisa... descoberta ali, né? Precisa e, ao mesmo tempo, principalmente para aquelas pessoas que às vezes têm dificuldade de acreditar no outro, é o tal do ver para crer, aí vai mostrar, não tem como, né? Porque imagine o seguinte, André, se o terapeuta não conhece radiestesia, como que ele mede a energia de um não paciente? mede, ele simplesmente atende. Tem. Sim. E vai restabelecer a energia de alguma forma, porque ele vai aplicar um reiki sem saber disso, mas vai melhorar pelo reiki. Mas ele não vai saber, ele não vai conseguir fazer um diagnóstico preciso de que o paciente ou o cliente, eu não gosto de chamar de paciente, porque quem tem paciente é médico, nós não somos médicos, nós somos terapeutas, né? Mas assim, pelo menos ele vai saber que aquele cliente tem uma deficiência energética, sei lá, em algum órgão do sistema estomacal. Né? Então, ok, então eu vou trabalhar ali. Agora, se ele não tiver essa ferramenta, como que ele fica sabendo que o cara tem uma deficiência ali no estômago? Exatamente ali. Não tem como saber. E com um simples pêndulo você consegue identificar. São esses dois aparelhos, instrumentos aqui, o pêndulo e o Aurameter. E se for trabalhar em ambientes para limpeza de energia em ambientes, e eu dou a uma ordem. outra coisa também interessante, né? Vou entrar aqui no assunto de floral. Por exemplo, eu estou conversando com uma pessoa e aí eu fico na dúvida, por exemplo, de duas essências, né? E agora? Coloco essa ou coloco essa? Vai, estou dando um exemplo bobo aí. Coloco essa ou essa? Aí é quando você pode ir lá com o pêndulo, né? E perguntar ali para aquele pêndulo conseguir te ajudar nesse sentido, te mostrando, né, para aquela pessoa que aquela essência vai ser... Eu faço sempre isso, porque a gente sempre fica na dúvida, né? Por mais que você conheça o cliente, já tenha feito uma avaliação prévia, já mandei o questionário, vi as perguntas-chave, as palavras-chave, enfim. Mas aí, às vezes, eu fico na dúvida. Eu falo, e agora? É esse ou esse? Aí eu vou lá com o pêndulo e aí ele me diz. Ele responde. Ele responde. Eu pergunto para ele. O pêndulo, você fala, vou lá com o pêndulo. Ele tem um mapa, algum gráfico, como a mesa radiônica? Não. Porque eu sei que a mesa radiônica são vários mapas. A gente fala mesa, mas é um mapa, né? Tabuleiro, né? É um tabuleiro, né? E aí você coloca... Na radiestesia, como é que funciona o uso do pêndulo? Então, direto na pessoa? Não, você tem os gráficos, né? Vou até mostrar alguns aqui, ó. Deixa eu pegar alguns aqui que eu acho que são interessantes para a gente ver. Deixa eu ver aqui. Só uma coisa, me lembrei agora. Que nem ele falou, às vezes o pessoal que vai fazer o curso de radiestesia já conhece, né? Mesmo antes de fazer o curso já sabe que existe um pêndulo, um aurímetro, né? Como é que é? Não é aurímetro que você fala? Aurameter. Aurímetro é a palavra em português? Isso, Aurameter é em inglês. Então, e aí, porque, por exemplo, lá na Única mesmo, nós temos alguns professores que eles também já conhecem, trabalham também, por exemplo, professora de aromaterapia, eu já vi ela... Eu já vi, né? Ela fala sobre os óleos essenciais e aí ela pinga, a pessoa passa, ela cheira. mede antes, aí ela também passa faz esse e trabalho. mede depois. Isso. Ou seja, né? Então, eu já vi ela fazer assim, os terapeutas, os próprios professores de outras técnicas ali, que são especialistas em outras técnicas, eles fazem o uso dessa medição. Isso. Né? Para comprovar ali. Muito legal. Só para te dar um exemplo, né, para vocês aqui, na verdade, né? Esse aqui é um gráfico utilizado na área de saúde. Eu vou até mostrar aqui para a câmera, ver se dá para pegar. Dá? Ele é um gráfico para análise dos sistemas de saúde, tá? Como que você trabalha com isso daqui? Então aqui você tem os sistemas, o cardíaco, circulatório, digestório, endócrino, esquelético e por aí vai. Então isso aqui a gente chama gráfico em leque, porque ele tem o formato de um leque, né?
Como que você trabalha com isso daqui se você não tiver com o cliente ali com você, presencialmente? Você coloca o testemunho dele aqui, e o que é o testemunho? Uma fotografia com o nome, ou uma fotografia ou um nome dele completo, com a data de nascimento, um papelzinho. Ou então, sei lá, se você tiver uma mecha de cabelo, se for uma criança, por exemplo, que você puder cortar uma mechinha de cabelo, é um testemunho. Você coloca aqui. Aí você pega o pêndulo e pergunta para ele: este cliente, esta pessoa, fulano de tal, o André, tem alguma deficiência em algum desses órgãos aqui? E você lança o pêndulo e vê qual é a direção que ele vai. Aí vamos supor que ele venha para o sistema aqui digestório. Ok, mas o sistema digestório é composto por vários órgãos. Ah, tá ok. Como é que eu faço agora? Aí eu vou para Vai os tirar órgãos. a dúvida, a prova social. Aí eu vou para os órgãos. Prova real, então né? é outro gráfico, que é esse daqui, tá? Que esse aqui é a análise dos órgãos. Aí eu faço a mesma coisa. Eu pego o testemunho, coloco aqui nesse semicírculo, pego o pêndulo e vou jogar. Pumba, dou um empurrãozinho para ele aqui, vejo qual é o movimento que ele vai fazer. Aí ele pode vir para cá, por exemplo, aqui estômago. Aí. Olha, você tem um problema no sistema digestório e o teu problema está no estômago. O pêndulo está respondendo. Olha que interessante, tá? Na verdade, então, o pêndulo ele não responde só com sim e não, né? Tipo, que eu já ouvi falar, que você, como a pessoa, o dono do pêndulo ali, você Faz você perguntas. conversa com ele, né? Não sei como é que vocês falam, que você impõe ali para ele que se ele girar pro lado tal é um sim, pro lado tal é um não, né? Então, nesse caso, não é um sim ou não que o pêndulo vai te aqui você responder. está perguntando para ele, Ele vai mesmo fazer uma direção. Isso, qual é o órgão que ele tem deficiência. Então aí você a gente fala que é lançar o pêndulo. A gente lança o pêndulo aqui e vê qual é o movimento que ele vai fazer. Tá. Mas isso mesmo que a pessoa presencialmente usa o mapa? Pode também usar, se a pessoa estiver na sua frente, sim. Mas normalmente a gente faz isso aqui para quando a pessoa não está presencialmente. Mas quando ela está, você à faz na distância. pessoa? Ou Sim, não? aí você pode usar o pêndulo diretamente na pessoa. pessoa. Isso. Tá? Ou então você vem aqui para ser uma coisa mais assertiva. Né? Porque Entendi. aqui você tem Sim, todos os órgãos, nomes, né? E todos os sistemas. Né? Deixa eu ver, tem um outro gráfico aqui que eu queria mostrar para vocês que eu acho interessante, que é esse daqui, olha. Vou mostrar aqui para a câmera. Esse gráfico aqui, ele se chama desimpregnador, tá? Desimpregnador de energia. Para que serve isso daqui? Vamos supor, você comprou um relógio usado numa feira de antiguidade, né? Você sabe de quem foi aquele relógio? Se a pessoa que disponibilizou aquele relógio morreu, se ela está viva ainda, se ela estava doente, se ela teve que se desfazer daquele relógio a contragosto por uma questão financeira, né? Então, qual é a energia que aquele relógio carrega? O que você pode fazer? Você coloca o relógio aqui no centro do desimpregnador, tá? Aí você vem com o pêndulo e você pergunta se tem energia negativa nesse relógio, tá? Se ele girar no sentido horário, que é uma coisa que a gente convenciona, né, mais ou menos respondendo o que você falou, a tua pergunta, é porque sim. Se ele girar no sentido anti-horário, é porque não tem. Supondo que gire no sentido horário. Ok, então está impregnado com alguma energia de alguém que era dono desse relógio. O que você faz? Você deixa esse relógio aqui dentro desse impregnador durante um período X. Quanto tempo? A tua intuição é que vai dizer, tá? Você pode até medir, existe um que a gente chama de relógio, que é outro gráfico, que você pergunta para o relógio quanto tempo você precisa deixar, de repente, o relógio físico aqui dentro, tá? E deixa ele aqui. O que ele faz? Essas flechas aqui, elas pegam essa energia que está impregnada nesse relógio e jogam para fora. Mas aí depois você pode ir medir de novo. Aí você pode Ou medir de novo. perguntar de novo, na exatamente. verdade. Aí passado aquele tempo que você achou que você ia deixar o relógio aqui dentro, você vem com o pêndulo de novo e aí você pergunta outra vez. Esse relógio continua com energia negativa? Se ele disser não, beleza, você tira. E aí você falou um objeto que cabe aí. Se for um carro, você põe um foto, papelzinho. ou uma foto. Você do põe um carro. testemunho. Uma casa. Um apartamento. Um apartamento. Você é. comprou uma casa, você não sabe qual é a energia que tem lá dentro. Tá? Ou um carro mesmo. Vamos falar de um exemplo de um carro. Você comprou um carro, você não pode pôr o carro aqui dentro, né? Então você poderia colocar uma foto de um carro, ou você pode escrever os dados do carro. Tal, placa tal, tal, e coloca aqui.
e pergunta para o pêndulo, tem energia negativa nesse carro? Sim, não, enfim. Tá? Então serve para isso aqui. Esses mapas são bacanas. Esses são os chamados gráficos radioestésicos, né? Que aí você tem os gráficos de emissão, inclusive, de energia. Tem uns gráficos que são até bons, por exemplo, deixar em comércio, não tem? Sim, isso, tipo... tem. O próprio gráfico? Tem um aqui que eu achei interessante. Vamos tirar uma foto desses gráficos aí e colocar lá na Única. Eu até distribuí para os meus alunos lá na Única. Eles, quer ver? Esse aqui, vocês conhecem esse ou não? Esse aqui é muito famoso. Isso aí parece umas notas musicais. É o símbolo de Deus, né? O símbolo místico de Jesus. Jesus, é. Esse gráfico é o símbolo místico de Jesus. Então recomendo. Olha a tatuagem dele. Olha lá, olha, tá vendo? Sabia que disso? bacana. Olha Claro, que bacana, legal, sim, né? legal. Então é o Joshua, né? É isso, é o símbolo místico de Jesus. Então esse símbolo é legal você ter, por exemplo, dentro da sua casa, você colocar em portas de entrada. Né? Então ele tem adesivos lá. Eu distribuí para os alunos do curso, né? Para mim. Adesivo? Eu vou dar para você, eu tenho. Você não Ó, estava lá, vocês Vanessa. estão de prova, ele vai... Você estava em São Paulo passando frio, então... Puts, né? É verdade. É verdade. Você estava... Não, mas eu levo para vocês, sim. Próxima vez. Então, legal. mas ele é legal para isso. Aí você coloca, por exemplo, na porta de entrada, você coloca... Ele é um símbolo de proteção, né? Para que não entrem energias, digamos assim, não qualificadas para dentro desse símbolo. Quer ver um outro símbolo legal também? Que eu também distribuí para os alunos lá. E vou dar para você, não fica brava comigo. É que eu tenho tudo isso aqui em forma de adesivo. Aí quando eu dou os cursos, eu distribuo para o pessoal. Quer ver? Esse aqui, ó. Esse aqui é o escape. Tá? Vou mostrar aqui na câmera. Conhece esse? Não? O escape, qual é a finalidade dele? A gente vive em ambientes impregnados de energia. Energia eletromagnética, energia do celular, enfim, tudo emite energia. A televisão que a gente tem na nossa casa, micro-ondas e por aí vai. Internet, né? Wi-Fi. Fora a energia das pessoas, né? Principalmente, exatamente, fora a energia das pessoas. Mas nesse caso aqui não é para a energia das pessoas. É para esse tipo de energias mais densas, digamos assim, né? Então, o escape para que serve? Ele é um símbolo também de proteção contra esse tipo de energia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Antes de eu mudar para Santos, eu morava num apartamento lá em São Paulo que ficava exatamente atrás da Avenida Paulista. Então, eu tinha todas aquelas antenas que tem na Avenida Paulista, que vocês devem conhecer, viradas para mim ali. Ali você tem antena de televisão, de rádio, de internet, de celular. É um bombardeio eletromagnético o tempo todo ali. E isso pode até provocar doenças mais sérias como o câncer, né? A exposição muito grande a esse tipo de energia pode até provocar um câncer. Então, no meu apartamento, eu coloquei em todas as janelas, eu coloquei um adesivo desse. Que esse símbolo tem a capacidade de não deixar essa energia entrar e impregnar o ambiente. Sabe onde é legal colocar isso? E eu vou dar um para vocês aí, quando eu estiver lá na Única, quando eu for na Única. Você coloca atrás do celular, né? Embaixo tem a capinha, então você tira a capinha e cola ele ali. Por quê? Porque o celular também, ele fica então, o tempo todo... inteiro na mão da gente. Mas aí eu não vou ficar sem sinal? Energia. Não tem problema. Vou ficar sem sinal do celular. Não fica, não. Mas isso aqui não serve como mapa para usar o pêndulo aí? Não é para isso? Não, aqui não é para isso. É só para... um outro para usar pêndulo, quer ver? Que esse aqui o pessoal adora. Eu lá no curso eu mostrei para as meninas lá, elas adoraram. Esse daqui, ó. Esse aqui é o... Deixa eu botar o óculos aqui. Vou mostrar aqui para a câmera. Já viu esse? Não? Esse símbolo aqui é um símbolo de compatibilidade de relacionamentos. Ixi. Tá? Então, eu quero saber se eu tenho compatibilidade com uma pessoa que eu conheci. Não necessariamente precisa ser um relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento profissional. Eu vou fazer uma sociedade com o André, será que vai dar certo? Né? Então, o que eu posso fazer? Eu coloco os testemunhos aqui, eu coloco o nome dele aqui, ou a foto, e aqui coloco a minha. E aí eu lanço o pêndulo e pergunto para o pêndulo se existe compatibilidade entre eu e ele. Exemplo, né? Aqui você tem uma escala de 0 a 9, né? Do 4,5 para cima é porque a compatibilidade é legal. Né? Quanto mais perto do 9, melhor é essa compatibilidade.
Quanto mais para baixo, ou seja, do 4,5 em direção ao 0, opa, então eu tenho que acender um farol amarelo. Isso se usa muito, na verdade, para relacionamento mesmo amoroso, tá? Tanto é que você tem, nessa estrela aqui, olha, deixa eu mostrar de novo para a câmera, aqui tem uma estrela, tá? E dentro dessa estrela, em cada ponta dela está escrito assim, ó, espírito, físico, vitalidade, emoção e mente. Tá? O que significa isso? Eu conheci uma pessoa e eu quero saber se... Me interessei por essa pessoa, né? E eu quero saber se tem alguma compatibilidade com ela para, de repente, evoluir para um relacionamento amoroso, por exemplo. Ok, o que eu faço? Vamos saber se no físico tem alguma compatibilidade, né? Aí eu aponto para cá. Eu posso pegar um lápis, coloco o lápis apontando aqui para essa ponta da estrela, físico. E faço a mesma coisa, os 2 testemunhos aqui e lanço o pêndulo e vejo para onde cai. E eu vou fazendo... Você mede a 5 pontos. Exatamente, meço a 5 pontos. Então, ok, para o físico deu legal? Legal. Então, fisicamente eu tenho uma compatibilidade com essa pessoa. Deixa eu ver vitalidade, a mesma coisa. Deixa eu ver emocional, a mesma coisa. Ah, mental. Opa. Ah, vou medir o espiritual. Ah, não deu. 0. Dispensa. Okay, chama o próximo. Chama o próximo. Isso é bom fazer antes de casar, né? Antes de casar. Antes de casar é bom fazer isso. E depois já era, né? Depois não dá mais. Aí já... Não, e isso daí é verdade, gente. Porque às vezes a gente encontra com pessoas, né? Que parece que você não se sente bem do lado daquela pessoa. Não sei o que acontece. Ou o contrário. Nossa, aquela pessoa chega... Nossa, e tu não de tava repente, bem, de repente bate a energia, né? Então, mas aí tem muito bom cura para isso? Legal. Existe? Ah, aqui tá baixo, aqui tá baixo. Tem como remediar isso? Aí é de cada um, né? Vamos supor, você é faz... melhor não casar com essa pessoa. É assim, você faz uma medição. Não, se a gente descobre isso agora, que a gente tá incompatível, então, o que eu faço? Você faz uma Já era. Você faz uma medição, aí deu, de novo, aqui no físico, na vitalidade e tal, no emocional, legal. Mas aí no mental e no espiritual, veio aqui para baixo, sei lá, 1, 2. Você concorda que para um relacionamento dar certo, o interessante seria que você tivesse equilíbrio nas 5 pontas da estrela? Esse é o ideal, né? Então, mas o que você pode fazer para trabalhar, por exemplo, o espiritual da pessoa? Aí é com ela. Concorda? Ah, o mental da pessoa é com ela. Aí, aqui é de novo, a radiestesia só vai mostrar o cenário atual. Agora, o que a pessoa vai fazer depois, aí é problema dela, né? Eu estou procurando um sócio. De repente eu vi que por esse gráfico não teve, de repente, compatibilidade. Mas eu vou ser sócio do André. Mas eu acho que tudo tem uma forma da gente tratar. É que eu já penso aqui nos florais, né? Por exemplo, se é o mental, né? A gente já percebe que é o jeito de ser dessa pessoa. Vamos supor, muito agressivo, muito intolerante, muito isso. Aí, por exemplo, existem essências florais para paciência, para acalmar, para ter cuidado ao falar, né? Amoroso. Então, tem essa possibilidade, de repente. Aí, até mesmo, vamos sair até das terapias, mas, sei lá, um psicólogo, né? Enfim, algum outro tipo de ajuda de terapia também. Sim, mas você não pode obrigar a pessoa a fazer, né? Não, sim, mas eu quero dizer que tipo... não, claro. Mas assim, depende dela, né? Foi feita a medição, foi dado a resposta, agora é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, você descobriu qual é o problema. Você pode até sugerir. Sugestão. Eu acho que você devia ir para um psicólogo, por exemplo. Você falou do psicólogo. Ok, vai para um psicólogo. Exato. Não, é verdade. O tratamento é esse, né? Não tem através de uma terapia, talvez. Talvez não tenha através de uma terapia, mas isso aqui seria só para te mostrar assim um cenário, né? Legal, dá para achar a resposta. E por aí podia vai, fazer né? esse curso para fazer os negócios. Uma centena de gráficos aí. Aqui só é uma amostra. Esses aqui são os gráficos que eu utilizo no curso, né? Que eu dou. Por exemplo, esse daqui é legal. Vou mostrar para vocês e vou mostrar para a câmera aqui, ó. Dá para ver? Dá, né? Esse aqui é um gráfico chamado Convenção Mental do Pêndulo. Para que serve esse gráfico aqui? Para você educar o pêndulo nos movimentos que ele tem que fazer, tá? Então, tá ao contrário, né? Aqui você tem, ó, A, B, C e D. Você comprou um pêndulo novo. O pêndulo até então você nunca utilizou, né? Ele não está acostumado com a tua energia, né?
e ele não sabe qual é o movimento que ele tem que fazer, né? Então, o que você faz? Você pega o pêndulo e aí você diz para ele, olha, quando você girar no sentido horário, a resposta vai ser positiva, vai ser sim, tá? E aí você põe o pêndulo aqui, ele vai girar. Aí você fala mentalmente para ele, toda vez que você girar no sentido horário, a resposta vai ser positiva. Aqui você faz ao contrário. Toda vez que você girar no sentido anti-horário, a resposta vai ser negativa, tá? E aí aqui seria para conexão, né? Então, você lança o pêndulo aqui e diz para ele, quando você fizer esse movimento horizontal, ligando esses dois pontos, é porque existe conexão entre esses dois pontos. Numa situação que você esteja determinada, que você esteja medindo. Esse aqui é quando não tem conexão. Né? Então você vai dizer para ele, olha, toda vez que você fizer um movimento vertical, né, é porque não tem conexão entre esses dois pontos aqui. A partir desse momento, você não precisa fazer mais nada com o pêndulo. Ele já está, digamos assim, ensinado ou educado. Falando a sua língua. Então ele já sabe quais os movimentos que ele tem que fazer para cada situação que você for, para cada pergunta que você for fazer, ou cada análise que você for fazer. Então isso aqui é a primeira coisa que se faz quando se ganha um pêndulo novo, no caso dos alunos lá, né? Então eu faço eles fazerem isso daqui. Aí a partir daí o pêndulo já está educado e aí você pode começar a trabalhar. Mas essa aqui é a primeira coisa que se faz. Legal. E um atendimento de radiestesia, como é que funciona? Como é que você ensina o aluno a se tornar esse profissional? No presencial, por exemplo, ou online. Mas ele marca uma hora, uma sessão com aquela pessoa, e aí tem perguntas que ele faz para a pessoa, ou ele simplesmente só usa o pêndulo e a resposta vem ali? Faz uma anamnese antes? Então, eu vou falar como eu faço, tá? De novo, eu não gosto de chamar de anamnese, porque quem faz anamnese é médico, né? Eu faço avaliação. Então eu tenho um questionário. É uma ficha de avaliação. É uma ficha de avaliação. Então eu tenho uma ficha de avaliação, que eu chamo de ficha de avaliação, não chamo de anamnese, que é uma ficha bem completa, né? Então eu tenho duas fichas que eu mando para o cliente antes de qualquer coisa. A primeira é a ficha de avaliação, tem um monte de pergunta, né? Já manda antes do atendimento. Já mando antes do atendimento. Né? Ele marcou atendimento comigo, olha, eu vou ser atendido, sei lá, na quarta-feira da semana que vem. Ok, então eu vou te mandar por e-mail ou por WhatsApp. Geralmente eu mando por e-mail, porque a pessoa precisa abrir aquilo no PDF, né? No Acrobat, né? Ou no Word, dependendo se a pessoa tem um ou outro software, né? Para poder responder, porque aí ele responde direto na ficha, tá? E é uma ficha super completa, onde ali ele vai contar tudo o que acontece com ele. Inclusive tem um espaço lá com várias linhas lá para ele escrever ali todos os problemas que ele tem, tá? E aí ele pega e me devolve essa ficha. E eu tenho uma outra ficha que aí é específica para florais, onde tem o quê? As palavras-chave. Né? Então eu mando essa ficha para ele e digo para ele, olha, você tem 3 tabelas aí, você vai responder para mim em cada uma dessas tabelas, tá? Ele não sabe para que serve aquilo, eu não falo nada. Eu só digo que é para florais, mas eu não explico assim com detalhes. Aí eu digo, você vai marcar um X ao lado das palavras que mostram como você está se sentindo hoje. Tá? Então uma ficha enorme lá que tem 180 palavras. Tá? E o cara lá vai lá e marca tudo. Quando ele devolve aquilo para mim, com essa ficha de avaliação e com essa dos florais, eu já consigo até elaborar o floral para ele, porque eu já sei o que ele está sentindo. Já tem bastante informação. Eu já sei, né? qual é a personalidade dele, então eu já sei qual Quando é o ele floral, vem no atendimento já está... Já sei qual é o floral corador que eu tenho que dar para ele, porque eu já li, eu já identifiquei. Pela própria ficha dele, você já analisa, você já vê mais ou menos qual era a característica dessa pessoa. Essa pessoa é muito tímida ou não é, ou sei lá, é uma pessoa indecisa, então preciso dar, sei lá, escleranto, cerato. Você conhece Bach, não? Eu comecei pelos de Bach. Começou de Bach, então. Mas assim, eu já estou com os de Saint-Germain. Você está mais no Saint-Germain agora, né? Muito então. mais. Então, assim, eu então, já aí muita coisa. E aí o que eu faço? Aí eu marco a sessão com ele. Ele vem na sessão, aí eu discuto com ele a ficha, né? E geralmente na sessão eu já faço uma medição dele. Já faço ele deitar na maca e já meço os chakras dele. Porque ali eu já vejo onde é que tem problema de obstrução de energia dentro dos 7 chakras, tá?
Então, mais ou menos assim que eu oriento os alunos Legal. a fazerem. Mas é lógico, isso aí fica a critério de cada um. Sim, né? cada um vai se adaptando. Vai né? se adequando. Conforme, E inclusive, agregando a sua técnica de preferência no atendimento. né? porque depende daquilo que ele conhece Sim, também. é. Eu faço isso porque eu conheço floral, sou Exato, terapeuta floral. Então, eu tenho condições Já tá de, pre- de já preparou cara, para isso o atendimento. Eu já pego e já sei qual é o Cada tipo um na de... sua área, Cada né? um na sua Só área. uma né? coisa, você já faz floral há 20 anos. 20 anos que ela trabalha com floral de Saint Germain. Eu sempre fico. Ela sempre fala há bastante tempo. São 20 anos. Para mim vai fazer quase 10 que eu tô no de bar, né? Eu conheço só o de bar, né? E a Vanessa fez 7 ou 8 vezes o curso. O mesmo curso. Só Germain? Em algum momento quero fazer. Viu, 7, 8 Vanessa? vezes e um em São São Paulo que a Germain. gente foi aí num evento que teve um workshop. Né, que eu, quando E eu- agora ela comprou uma online. Não, é que eu acho que é assim, né? Quando a gente tá lidando com pessoas, com a saúde, com a vida do outro, né? Então, não é brincadeira, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito estudo, muita seriedade pra gente estar aí entrando na particularidade do outro. E, né? E a pessoa, ela deposita tanta confiança em cima da gente como terapeuta. Então, realmente, o trabalho tem que ser muito bem feito. Eu né? acho também. Eu acho que tem que ser uma coisa séria porque você está lidando com a vida humana. Né? E a partir do Então- momento que a gente, né, lá na Única, eu vejo isso, né, os profissionais que a gente tem lá para ministrar os cursos, a partir do momento que eu acho que você se propõe a dar um curso, a ministrar, a ser um ministrante, um professor, a passar conhecimento, a gente tem que saber muito, vai. Lá a gente nunca sabe tudo, né? A gente tem que Não, estar sempre nunca. aprendendo, estudando, lendo. É muita enfim. pretensão querer saber. Quem sabe Exatamente. tudo é muito burro, né? Não, mas ele achou que já sabe tudo, acabou, não estuda verdade, mais. Não precisa Exatamente, estudar mais nada. né? É o burro. Não é o caso. E você vê quantos episódios que a gente já fez aqui, quantos profissionais que já trouxemos, todos eles fazem um monte de técnica, né? Sim. A gente começou a falar de reiki, de radiestesia, Mas monte ao de mesmo coisa. tempo, Cada profissional aqueles domina, que né? a gente traz aqui é porque ele domina aquela técnica que ele sim. está ali falando, assim como o Pascoal domina a exato. radiestesia, né? Porque também eu acho que todo mundo nessa área, a maioria faz muitos cursos. Só que a gente tem as preferências e a gente se dedica e entra de cabeça em uma ou outra, né? Eu acho também. Mas isso, eu não sei, assim, como que eu faço, né? Eu estou sempre reciclando os assuntos que eu conheço, as técnicas que eu conheço, né? Com certeza. Então, por exemplo, eu vejo um livro diferente sobre florais de Bach. Esse aqui eu não li ainda, vou comprar. Aí eu vou aumentando a minha biblioteca, Claro. porque sempre ali naquele livro vai ter alguma coisa diferente que aquele autor está Exato. E abordando se você ler ali, ele de entendeu? novo, você vai pegar Também outra vai Por coisa. pegar isso que eu outra fiz coisa. o mesmo curso várias vezes. Cada vez que mas você lê assim um mesmo livro, você vai ver coisa diferente. Sem É dúvida impressionante. nenhuma. Como Então- a gente está aprendendo, né? Não dá para parar de estudar, Não, a gente tem que estar sempre estudando, o tempo todo Sim. lendo, tal. Eu tenho livros lá que estão na fila lá para leitura. Pra ler. Eu vou comprando e aí não dá tempo, aí eu deixo lá na estante, né? Em algum Sim. momento ele vai descer, eu vou ler. Deixa ele aí, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, porque assim, a maioria dessas técnicas, né, tem contraindicação. Né? Então, as técnicas, por exemplo, massagem é maravilhoso, sim. mas tem contraindicação. Tem. Enfim, a radiestesia tem para fazer uma medição, a pessoa tem que, quando ela tá assim não pode, por exemplo, gestante não pode medir a aura, tem alguma contraindicação? Então, Vanessa, a radiestesia não tem contraindicação, né? Porque você não vai interferir em nada no primeiro momento, você só vai medir a energia da pessoa, mais nada, né? Tá. Depois, sim. A Os técnica que você tratamentos, for sim. aplicar Aí para sim, tratar tem a que pessoa, pensar. aí precisa tomar os devidos cuidados, né? sim, Para sim. ver o que a pessoa pode, né? O que pode e o que não pode aplicar naquela pessoa, né? Mas num primeiro momento, assim, só para fazer uma medição energética, não tem nenhuma contraindicação, Tá. tá? Já deu o horário, a gente tem que ir embora. Mas eu tenho só mais uma pergunta. Você tem alguma pergunta? Eu Não, tenho eu uma tô pergunta que eu bem sempre satisfeita. faço para os professores, Sim. que os alunos devem fazer. Quanto se cobra no atendimento de radiestesia? Você faz pacote? Como é que funciona o ganho do profissional? A pessoa quer fazer um curso, dominar essa Radiestesia. técnica, quanto que ele cobra por isso? Então, eu vou falar assim, a primeira sessão, que é aquela sessão que eu já mandei a ficha para ele já respondeu, eu mandei a ficha dos florais, ele já respondeu. Essa primeira sessão eu cobro R$150. Já respondeu e ele veio na sessão, né? Ele veio na sessão. Não só respondeu, exatamente. a primeira ele sessão. respondeu tal, e aí ele vem na Uhum. primeira sessão. Essa primeira sessão eu cobro R$150, tá? Agora, depois vai depender do tratamento que eu tenho que fazer nele.
Aí vai inserir as outras técnicas. Aí vai inserir as outras Bacana. técnicas. Cada uma é o seu valor técnica ali. Exatamente. Sim. É um valor. Legal. Não, de repente, já dá para ter uma ideia. É o que a Vanessa falou. Você pode fazer um mix de técnicas na pessoa, porque você sentiu que ela está precisando. Você vai usar um bastão cromático com cristais e, ao mesmo tempo, você vai fazer um reiki. Isso tem um custo diferenciado. Sim. Ah, Mas bacana. assim, a primeira sessão, o valor seria... O meu valor é esse. É na faixa de 150. Legal. Então é isso. Bom, Tá. Claro que isso não é uma regra, né? Não. Depende do depende do local, profissional, público, depende do profissional. local, Sim, exatamente. sim. Tá? Tá. Não, mas eu achei, pra ter uma ideia. eu achei essa técnica fantástica, assim, como diagnóstico, né? Como ela vai te mostrar, te responder e depois como você vai mostrar que funcionou. Sim. Eu achei demais. Eu achei que todo mundo tem que ter essa... É. Tem que ver se a gente não coloca ela em algum curso ali. Não, porque é muito bom, faz muito legal. sentido para todo mundo, para o massagista, para o acupunturista. Faz. Faz muito Concordo sentido. com você. Né? Eu achei Faz demais. porque ela eu não tinha te- essa noção do que era radiestesia. Ela te mostra o que está acontecendo com o cliente, né? Você falou no Energeticamente começo, falando, né? Ela não é complexa, mas ela é bem... Qual foi a palavra que você usou? É, Vasta. Não, eu falei que ela não é complexa, mas ela é muito vasta. É, exatamente. meu, é demais. Porque, demais. por exemplo, esses gráficos que eu mostrei para vocês, isso daqui é uma amostra. só. Sim, eu imagino que São tenha... os gráficos que eu ensino no curso, porque lá a gente tem uma carga horária de 8 horas. Mas eu tenho um material com mais de 150 gráficos. Então daria para dar um curso, fica aí até a ideia para vocês, a gente poder fazer isso. mais aprofundado. De fazer um curso só de gráficos radiestésicos. Ou seja, a pessoa precisa fazer primeiro o curso de Já tem a radiestesia, radiestesia que é se aprofundar. para ter a base. Aí eu quero me aprofundar, Muito vamos legal. fazer um curso só de gráficos. Lá na Única a gente sempre teve só, né, o de radiestesia, Então. né, com os instrumentos, mas a gente pode... A gente pode pensar em alguma Muito coisa legal, assim. Aí eu gostei. seria Até só porque para falar dos todos gráficos. que fazem o curso com o Pascoal saem super satisfeitos, né? Opa, Então, obrigado. Isso não, é bom. mas é Muito legal. verdade, não é brincadeira não. Então é isso. Bom, então... Você pra se despede, pede para se inscrever no canal, pede para comentar, pede aí, vai. Não, quem pede é você. Então, gente, bom, então acho que assim, para mim ajudou bastante. Foi um mini curso aqui que nós tivemos, né? Aprendi muito, acho que o André também, né? André? Uma aula, né, que a gente teve aqui. Descobri até que o Felipe tem a mesma tatuagem na perna, que é o que tá aqui no gráfico. Muito legal. É isso Muito aí. legal. Então é isso. Então você que é terapeuta, você que é massagista, você que é massoterapeuta, com certeza é uma técnica aí que vai te ajudar bastante. Para você que ainda não fez nenhum curso na área, pode também, né, pelo que o Pascoal contou aqui pra gente, pode começar por essa técnica e aí... Aí ele vai ficar doido, porque ele vai falar, olha, descobri que você tá com problema aqui, e agora? Como é que eu trato isso? Não, mas é isso, gente, foi muito bom. Adorei, Pascoal, muito obrigada. Eu viu? que agradeço. E é isso, então quem quiser falar com o Pascoal, quem quiser atendimento com o Pascoal, ele atende na Única, ele ministra cursos na Única, né? Inclusive... Comenta aqui no vídeo, onde você estiver vendo, ou no Insta, ou no YouTube, né? Comenta aqui que a gente manda pra ele, a gente responde, claro. entra em contato. E compartilha aí, compartilha com as pessoas para essa mensagem chegar no maior número possível, né, de pessoas, para a gente tentar ajudar com as terapias alternativas, né? Uma forma diferente de tratamento, né? E assim, como ele falou, vasta e eficaz. Eficaz, né? Sim. Exato. É o melhor. Sim. Então tá bom, obrigada. Eu que agradeço, Vanessa, agradeço, André. Fiquei muito feliz de ter sido convidado por vocês. Fiquei mais feliz ainda de saber o feedback dos meus alunos, né? Que é uma coisa que é muito importante para a gente que ministra curso, saber o que eles acharam, né? Eu tenho o grupo do WhatsApp com eles, a gente está sempre trocando informação, eu passando material sempre para eles, até para enriquecer o conhecimento deles também, né? O curso não acaba quando termina. Não pode, né? Então eu sim. procuro manter Isso sempre aí. o contato Exato. com eles, né? Mas fico feliz de ter tido esse feedback, mais feliz ainda de poder ter participado aqui, de passar um pouco do meu conhecimento sobre radiestesia. E fico à disposição para quando vocês precisarem, alguma outra oportunidade, pode me Vamos chamar. sim, tem mais temas pra Estamos gente falar, juntos. né? Isso Tamo aí. junto, é isso aí. Então é isso, gente. Tchau, Tchau, até a próxima. Tchau, até.